Hello! Oi, gente, bom dia! Vamos começar hoje a nossa primeira live da série de lives que eu farei sobre a área Direito de Família e Sucessões. Estou aqui diretamente de Dubai. Oi, Bruno, meu sócio tá aqui já, Bruno Pena, tributarista empresarial do escritório. Bom dia, gente! João Vitor, meu amigo que eu conheci em Lisboa. Patrícia, minha ex-aluna querida. Sejam bem-vindos. Essa live vai ser curta, mas fiquem até o final. Estão vendo aqui ao fundo Dubai. E bom dia a todos, bom dia. Vamos acordar e bater um papo sobre começar na área de família, na área de sucessória também. E o internacional de família e o extrajudicial de família, que acho que a tendência agora é advogar fora do judiciário, né? A gente tentar resolver todos os problemas fora do judiciário. Olá, Tiago. Tiago é meu afilhado de casamento. Tudo bem, pessoal? Bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos. Gente, vocês que estão aqui, o Burj Khalifa é sensacional. Vocês viram que eu postei no story Burj Khalifa e coloquei também no feed. Eu vou até postar de novo. É incrível, gente. Eu tô encantada com Dubai. Ai, tia Ivani tá aqui também. Oi, tia, bom dia. Oi, pessoal. Quem eu não conheço também, sejam muito bem-vindos e fique aqui até o final. Quero dar as boas-vindas a vocês que estão aqui. Pessoal, eu vou morar em Dubai por uns tempos, então eu vou tentar também fazer algumas lives, talvez de alguns lugares diferentes, para vocês verem os outros cenários. E então, tem algum veterano aqui na área de direito de família e sucessões? Eu quero saber. Eu advogo em outras áreas, algum recém-formado, advogado iniciante que quer entrar nessa área. Bom dia, doutor Cristiano, secretário-geral da Comissão do Comércio Exterior, junto comigo. Trabalhamos juntos lá na UAB Barra, Rio de Janeiro. Vamos ter muitas palestras, tá, gente, da Comissão de Comércio Exterior. Então, todo mês, toda última quinta-feira do mês, teremos uma palestra sobre comércio exterior. Eu, o doutor Cristiano e a doutora Gisele estamos organizando. Vai ter todo mês um seminário, uma palestra sobre o tema de comércio exterior. E todas as quarta-feiras eu vou dar uma live aqui sobre direito de família e sucessões. Além disso, vão sair também algumas aulas, que eu estou gravando aulas gratuitas para disponibilizar para vocês. E a primeira aula que vai ser disponibilizada, que está saindo hoje, é sobre inventário extrajudicial, tá? Uma aula que ensina como fazer o inventário extrajudicial. Então, para você que quer aprender, tem aulas ensinando. Eu vou dar aula sobre pensão alimentícia, uma aula gratuita sobre guarda de filhos, uma outra aula sobre planejamento matrimonial, tudo ensinando como fazer, tá? Para quem quer entrar nessa área. Edilene, tudo bem? Sempre reciclando. A gente não para, né? A gente não para de estudar nunca. E Edilene advoga há 17 anos, muito bem, recém-formada, Emanuele. Então tem a Patrícia Garcia, que é uma veterana, né? Já há 20 anos de advocacia. Então temos veteranos aqui também. Então que bom saber que vocês estão aqui, tem veteranos. Ó, a Lívia Saboia, minha amiga querida que mora na França, advogada também, internacionalista, formou comigo, estudou comigo, minha grande amiga. Oi, Ana Paula Machado. Você iniciando Direito de Família Internacional em Lisboa. Sou advogada de Direito de Família no Brasil, iniciando Direito de Família Internacional em Lisboa. Até o doutor Julian Rodrigues, que é meu sócio em Lisboa, ele tem um curso de Direito de Família. Balneário Camboriú. Oi, doutora Karen. Amei Balneário. Dubai é Balneário, né? Aliás, Balneário é a Dubai brasileira, né? Igualzinho, muito incrível. Eu amei conhecer Balneário, adorei os catarinenses também, todo mundo muito legal. Então vamos começar, vou contar pra vocês como eu comecei no direito de família e sucessões. Não foi uma área que eu escolhi por vontade própria. Eu quero advogar com direito de família e sucessões.
Mas quando eu fui fazer estágio em Brasília, eu fui fazer faculdade em Brasília, porque eu queria fazer carreira na advocacia em Brasília. E eu sabia que eu precisava estar em grandes centros, numa grande cidade, onde eu tivesse maior oportunidade de entrar no mercado de trabalho. Porque como você sabe, é uma cidade pequena, se você não tiver muita costa quente, que a gente falava assim, né? Indicação e ter uma rede de relacionamento muito forte, fica mais difícil para você conseguir fazer bem a sua marca. E eu vi que na minha cidade eu não ia conseguir ter a oportunidade e a ascensão profissional que eu gostaria de ter. Até porque eu sempre almejei muito coisas grandes, né? Tanto é que eu fui para a área internacional e a minha ideia realmente é morar um pouquinho em cada parte do mundo. Como agora eu já estou no 6º país que eu vou morar, né? Que eu tô agora vivendo a experiência aqui de morar um tempo em Dubai. E no momento, tudo conspirou para que isso acontecesse também. Então, as coisas acontecem na nossa vida, não é por acaso. E o direito de família e sucessões, ele me encontrou porque eu tive uma oportunidade de estágio. E foi nessa área que eu tive a oportunidade de estágio em Brasília, no meu primeiro estágio em escritório de advocacia. Tava no meu 5º semestre, tá? E eu fiquei 1 ano e meio advogando no escritório. Era advocacia de massa, advogava para os militares, aeronáutica, marinha, exército. Então era um volume enorme. E eu assessorava uma advogada. E essa advogada, a doutora Patrícia, inclusive o nome dela, ela... Coincidentemente, a doutora Patrícia, ela é fisiculturista. Ela malhava muito, ela era bem forte, assim. E hoje, tipo, eu amo malhar, eu amo me cuidar também, né? Engraçado como são as coisas. Eu lembro que eu achava ela, tipo, muito forte e muito, nossa, essa coisa de fisiculturismo. Então, quando eu cheguei em Brasília, já tive contato, fui trabalhar como advogada fisiculturista. E hoje eu amo malhar, amo me cuidar. Então, eu assessorava ela diretamente. Tínhamos 150 processos que a gente acompanhava. E eu era o braço direito dela. Então, eu tinha que olhar os andamentos de todos esses processos praticamente quase todos os dias. Acompanhava todas as publicações. Os clientes ligavam no escritório. Eu ficava dando andamento, falando o andamento do processo para eles. Então, eu fui... acostumando já, trabalhando nessa área, ela me ensinando e me passando as tarefas para eu ajudá-la. Então, foi a área que eu peguei mais experiência durante o estágio, onde eu comecei a fazer minhas primeiras peças processuais também, quando ela me passa a fazer petições de juntada, petição de dilação de prazo, que são petição simples, né? Que é uma lauda. E aí depois eu comecei a pedir a ela para me passar réplica, contestação e acompanhamento de prazos para eu atender os despachos que os juízes passavam. Então, aos pouquinhos eu fui entrando, fui fazendo, porque ela era uma advogada que estava me passando, queria ajuda, e eu fui estagiando, fui aprendendo, trabalhando, estagiando. Então, a melhor forma de aprender é unindo prática com teoria, porque 20% é teoria, 80% é prática, é trabalhando, tá? E aí, pensando nisso, foi que eu desenvolvi um curso prático para ensinar a prática, porque de teoria é o que a gente aprende na faculdade, é o que a gente mais vê em pós-graduação, é a teoria. E prática, tudo bem que é um curso prático, não é literalmente botar a mão na massa, mas é um curso prático que se você tiver um problema real, você vai saber resolver sozinho, sem precisar pedir socorro para algum outro advogado veterano. Porque nesse curso prático, eu ensino o caminho das pedras para você fazer sozinho. Então, é um curso para ensinar o iniciante na área de direito de família e sucessões. Então, quando eu comecei, que eu fiquei 1 ano e meio nesse escritório estagiando, eu achei que eu já estava boa, né? Nossa, eu já aprendi, fiquei 1 ano e meio nesse escritório. E olha que esse escritório, ele era a menor bolsa de Brasília. As pessoas geralmente não ficavam lá porque estavam visando dinheiro. Só pra vocês terem uma ideia, naquela época,
A bolsa era, o salário mínimo era R$ 380, eu lembro. A bolsa do escritório era R$ 300. Só que tinha estágios em Brasília que pagavam 450. Então as pessoas achavam a bolsa baixa de R$ 300 e queriam estagiar em escritórios ou no Senado ou bancos onde a bolsa era de 450. Queria dinheiro. Eu fiquei 1 ano e meio nesse escritório com essa bolsa que era baixa, a menor bolsa de Brasília, porque eu não estava focada no dinheiro. Eu estava focada em aprender, porque eu sabia que naquele momento não era a hora de eu ganhar dinheiro. A hora que eu estava estudando e estagiando era a hora de eu aprender. E para aprender, vale trabalhar até de graça, até voluntário. Porque antes de você se tornar um profissional, você vai ter que trabalhar muito, 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 muito mesmo. Para você pegar experiência, sentir segurança, sentir confiança, você tem que trabalhar muito. Então vale a pena trabalhar até de graça para você ter segurança e ter confiança, para saber realmente entregar resultado para o cliente. Porque é isso que o cliente quer, um advogado que resolva o problema dele. Então, se você sabe entregar resultados, se você sabe ganhar a causa, se você sabe fazer um bom acordo para o seu cliente, que é aquele acordo ganha-ganha, você vai ter seu lugar no mercado. E você tendo um cliente que gostou do seu trabalho, ele vai te indicar para todo mundo e ele vai voltar. E você vai ter sempre mais cliente, mais cliente, mais cliente. Você vai crescendo, 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 aos poucos, porque não é do dia para a noite. Você faz um nome a longo prazo, assim como um arquiteto vai demorar um tempo, um médico vai demorar um tempo, um nutricionista também, ele vai ter que entregar muitos resultados para começar a ter muitos clientes procurando ele. Então não é rápido, não acontece em 1 ano, acontece em alguns anos. Então, onde as pessoas erram? O que é a forma errada de fazer? A pessoa, antes de se tornar um profissional, ela ainda é uma amadora. Porque, gente, você só é um profissional depois que você já tem 10.000 horas de prática naquela área, né? Para ter 10.000 horas, você vai precisar trabalhar 8 horas por dia durante 3 anos e meio. Aí você já é um expert, você já é um especialista. Você precisa de 10.000 horas, que você vai conseguir 8 horas por dia em 3 anos e meio. A não ser que você trabalhe 10 ou trabalhe 15, aí você encurta seu tempo. Mas antes disso, você é um amador, né? E o amador, ele ainda não tem total domínio sobre a entrega de resultados para os clientes. Então, ele tá patinando, ele tá aprendendo, ele tá, né, fazendo o nome dele. Então, nesse momento aí, o foco não deve ser no dinheiro, porque uma carreira na advocacia, ela é de longo prazo. E eu aprendi isso no meu primeiro ano de advocacia. Quando eu fui advogar como advogada associada, quando eu me formei, eu não parei de fazer um estágio nenhum dia. Eu fiz um estágio atrás do outro, não parava de trabalhar. Na verdade, eu fazia 2 estágios, um de manhã, um à tarde, estudava à noite. E eu fiquei o tempo todo assim, foi 2 anos e meio, os últimos 2 anos e meio da faculdade, trabalhando o dia todo, em 2 estágios, para ter um currículo com experiência, porque eu sabia, tendo experiência, não ia faltar oportunidade no mercado de trabalho, porque o mercado de trabalho privado contrata quem tem experiência. Então entenda que é necessário realmente ter experiências, nem que sejam experiências voluntárias. Porque você precisa ter currículo para ser contratado. Se você tiver um currículo vazio, as empresas não vão te dar oportunidade para te ensinar. Muito menos depois de formado. Porque formado entende que você já é um profissional, então você já tem experiência de estágios para dar conta do serviço. Porque eles vão te delegar, vão te passar o trabalho e você vai ter que dar conta de fazer tudo. Não vai ter uma advogada ali te ensinando a fazer depois que você já está com a AB na mão. Né? Com a AB na mão, você é um profissional. Então, corra atrás de trabalhar, nem que seja como voluntário, em defensoria pública, como advogado dativo na OAB, para que você tenha essa prática. E aí você vai conseguir a sua vaga remunerada. Naquele início vai ser difícil. E aí eu tive muita dificuldade no meu primeiro emprego como advogada também, porque mesmo eu tendo 1 ano e meio de experiência como estagiária na área de direito de família e sucessões, na hora que eu precisei atender um monte de clientes por dia, eu vi que, meu Deus do céu, eu
não tô sabendo nem a metade do que eu preciso saber. Porque na área civil tem, nossa, gente, dezenas de ações. E só na área de família e sucessões temos mais de 40 ações diferentes, que é o que eu ensino no meu curso. Mais de 40 tipos de petições iniciais. Então, eu fui trabalhar num escritório que era advocacia de massa também após formada, que atendia os rodoviários, né, cobradores de ônibus e motoristas de ônibus, e eu tinha que atender uma média de 10 pessoas por dia, numa manhã. Chegava tudo quanto é caso que você pensar de problema na minha frente, e eu ficava desorientada, e eu falava, gente, eu nunca vi isso, o que é isso? Que caso é esse? Como que eu vou resolver isso? Eu não tinha a menor ideia. Eles chegavam relatando pra mim um problema, muitos casos eu não tinha ideia de como eu ia resolver, porque na área de família e sucessões tem mais de 40 tipos de ações. Se eu juntar internacional de família e se eu juntar o extrajudicial. E é muita coisa. Então eu lembro que apareceu um caso, o primeiro caso, que era uma avó que queria pegar a guarda do filho, do neto, e eu não fazia a menor ideia como que eu ia resolver, se era uma alteração de guarda, se era uma adoção. Apareceu casos assim que a mulher queria adotar, pegar uma criança da vizinha que não tinha condição de cuidar. E eu também fiquei, meu Deus, como é que eu vou resolver? É uma ação de adoção que eu vou fazer? Como é que eu vou resolver isso? Então eu lembro de aparecer casos que eu não tinha a menor ideia como que eu ia resolver aquilo. E aí eu ficava ligando para meus colegas mais experientes ou perguntando para os meus colegas do escritório que tinha mais tempo de advocacia do que eu, que já estavam lá há mais tempo, né? E aí eu também comecei a procurar livros práticos, porque eu precisava de ajuda. Porque às vezes o cliente chegava na minha frente e me contava a história. Ó, doutora, aconteceu isso, isso e isso, e eu quero fazer isso, isso e isso, e eu preciso que a senhora me ajude. Eu falava assim, eu pensava, né? Não falava nada, eu pensava, ixi, como? Não sei. Aí eu pegava, anotava a história todinha, tá bom, então vou anotar todo o seu caso, vou dar uma lida na jurisprudência, vou ver direitinho a melhor situação para resolver para você. Aí eu não conseguia responder o cliente naquele momento. Eu escrevia toda a história dele, ou digitava no computador todo o caso que ele tinha me contado, para depois eu dar um retorno para ele. Eu ia estudar, saber como que eu ia resolver. Aí eu pegava o telefone dele, ligava para ele mais tarde, para dar a minha opinião jurídica para ele, para falar, ó, dá pra gente fazer isso e isso, entrar com essa e essa ação. Então o senhor pode voltar aqui amanhã, ou que dia que o senhor pode voltar aqui, eu vou lhe passar a lista de documentos que eu me trazer pra gente entrar com a ação inicial. Era assim, eu tinha que ficar anotando os casos para eu estudar, descobrir como que eu ia resolver, para depois entrar em contato com o cliente, para dizer a ele o que fazer e passar a lista de documentos para ele voltar e trazer para mim. E aí, gente, é desse jeito, essas dificuldades que a gente sente no início, quando a gente está começando uma nova área, seja trabalhando como associada no escritório, ou seja trabalhando como autônoma, buscando as suas próprias causas, né? Então, não é fácil. Começar uma nova área não é fácil, você é aos trancos e barrancos mesmo. E pensando nisso, nessa dificuldade que eu tive nesse escritório, depois como formada, já advogada, eu fiquei também 1 ano e meio nesse escritório, que advogava para os rodoviários. Eu aprendi em 1 ano e meio o que você aprenderia num outro escritório em 5 anos pelo volume. Porque eu atendia no mínimo 10 pessoas toda manhã, então eram pelo menos 50 pessoas por semana de atendimentos diários. Fazia audiência todos os dias à tarde, e às vezes mais de uma por dia. Tinham mais de 9.000 processos nesse sindicato, pra vocês terem uma ideia. E éramos 6 advogados para dar conta de 9.000 processos. Então era muito serviço. E eu tinha prazo para cumprir, todos os dias, publicações. Né? Tinha um dia que tinha até 10 publicações para eu cumprir, despacho e decisão que o juiz dava para juntada de documento, para fazer uma contestação, para fazer uma réplica, para cumprir determinada decisão que o juiz pediu que não tinha ainda falado, e coisas desse gênero, além de iniciais que eu tinha que fazer, petições iniciais para ajuizar as ações.
desses clientes que me procuravam com esses problemas, que pediam, doutora, resolve meu problema. Aí eu passava a lista de documentos para eles, fazia a entrevista, que eram as perguntinhas que eu tinha que fazer para elaborar a inicial, fazia a inicial e ajuizava, entrava, entendeu? Letícia, minha amiga querida, tá aqui. Seja bem-vinda, minha amiga. Gente, obrigada pela audiência, que bom que todo mundo tá aqui. E obrigada a todos que estão participando aqui. Tamila, minha ex-aluna também, muitos ex-alunos aqui, sejam muito bem-vindos. E aí, gente, cara, começar numa nova área é muito difícil. E aí você faz um monte de estágio. Aí na hora que você começa a advogar, você vê que você não sabe nada. Quando eu comecei, eu falei, gente, eu não sei nada. E olha que eu estagiei 2 anos e meio sem parar. 2 estágios por dia, que eu fazia um de manhã, um à tarde. E não tô sabendo nada do que eu preciso saber para ser uma profissional. Então você não se torna uma profissional do dia pra noite. Você demora a se tornar um profissional. Da mesma forma, você não ganha dinheiro do dia pra noite. Você demora a ganhar dinheiro na advocacia. E nesse primeiro escritório, foi que eu aprendi de um colega meu veterano, que já tinha 4 anos de advocacia e que estudava para magistratura, porque ele queria ser juiz, e hoje ele é juiz, mas ele precisava trabalhar para se sustentar em Brasília e estudava de noite e de madrugada, que ele acordava 4 horas da manhã para estudar, porque 8 horas ele tinha que estar no escritório para trabalhar. Então, ele todo dia de madrugada, ele passava de 4 da manhã às 7h30 estudando, porque ele queria ser juiz. E hoje ele é juiz, mas era a vocação dele. Ele queria magistratura. Ele virou pra mim e falou, teve um dia que eu tava bem assim, desiludida, bem cansada, tipo assim, ai que saco, a gente trabalha muito, ganha pouco, eu não sei se eu quero advocacia. Ele virou pra mim e falou assim, doutora, advocacia é profissão de longo prazo. São 10 anos para a senhora começar a ter resultados. A hora que ele falou para mim esse número, 10 anos, aí eu entendi. Então eu só vou ser uma advogada que vou estar satisfeita na profissão, realizada na profissão, financeiramente, em 10 anos. Isso foi o feedback que esse meu colega me deu, que queria magistratura, que ele já era 4 anos advogado. E ele sabia que ele queria ser juiz. E ele me deu esse número 10 anos, eu botei esse número 10 anos na minha cabeça. Então eu falei, então tá bom, eu vou tentar durante 10 anos. Se em 10 anos eu não estiver do jeito que eu quero, sempre vai existir concurso pra mim. O concurso sempre vai existir, nunca vai parar de ter concurso. Então depois eu faço concurso, porque eu amava advogar. Eu sabia que eu gostava daquele dia a dia da advocacia. Claro que eu não queria trabalhar o tanto que eu trabalhava, porque trabalhar com advocacia de massa é um volume muito grande, muito exaustivo. Naquele momento também eu descobri que o meu perfil não era para advocacia de massa, que o meu perfil era para advocacia boutique, que eu preferia trabalhar com poucas causas, com maior valor, porque eu ficava muito estressada com muito trabalho. Então, toda experiência é válida para você saber o que é melhor para o seu perfil. Para você, o que você identifica mais? Porque todo mundo tem perfil, cada um tem o seu. Ninguém é igual a ninguém, né? Há perfil para trabalhar com advocacia de massa. Há perfil para administrar, gerir um monte de advogados. Ficar só na administração, que também não é o meu. Quem faz esse papel no escritório hoje é o Bruno, meu sócio. Ele que faz a gestão dos advogados do escritório, contrata equipe, gere pessoal e tudo mais, porque eu não tenho esse perfil também. Então a gente vai identificando qual é o nosso perfil dentro da advocacia, trabalhando, vivenciando. Então não apenas escolher uma área. Você vai saber qual é a área que você se identifica mais, que você gosta de trabalhar. Aí tem inúmeras. Tem área trabalhista, tem área criminal, tem área de família e sucessões, tem área tributária, tem área empresarial, tem área administrativa. Tem inúmeras áreas. Você vai identificar a área que você gosta mais de estudar, de ler e a prática, que às vezes a prática é diferente da teoria. Então por isso é importante a prática, para você saber. Como a prática também é 80% e teoria é só 20%. Então, quanto mais experiências de estágios, experiências de trabalhos diferentes você tiver, melhor para você se identificar.
tanto com a área quanto com o tipo de trabalho que você tem a ver. Se é para advocacia de massa, se é para advocacia empresarial, se é para advocacia artesanal boutique. Você vai ver qual é o seu perfil que te faz mais feliz, tá? Eu tive amiga que era tributarista e que odiava direito tributário. E falava, eu quero advogar com direito de família e sucessões. Então tem gosto para tudo. Há quem quer ir para a área tributária porque dá muito dinheiro. Tá bom, se você quer, tributário realmente, é o filé da advocacia. Mas você tem perfil? Você gosta? Porque minha amiga odiava trabalhar com direito tributário, detestava. E ela queria fazer uma pós-graduação em família e sucessões e para trabalhar com família e sucessões. E ela pediu demissão do escritório que ela trabalhava como tributarista. Então tem gosto, tem perfil para tudo. Então meu perfil não é advocacia de massa, eu gosto de advogar poucas causas e dar um atendimento VIP para meus clientes, mas esse é o meu perfil. E a área de família e sucessões, eu escolho as áreas que eu quero atuar hoje em dia. No meu início, eu pegava tudo, né? Eu precisava pagar contas, precisamos pagar as contas. A advocacia, ela é muito difícil no início. No início, inclusive nos primeiros 2 anos, eu pegava todas as áreas que aparecessem. E se era uma área que eu não sabia, eu chamava o meu colega para atuar junto comigo. E a gente meava 50-50. Inclusive hoje, quando aparece uma área que não é da área da minha expertise, ou não tem no meu escritório, eu tenho um advogado parceiro criminalista que faz a área criminal comigo, meio a meio. Né? No escritório a gente tem todas as áreas na equipe, mas a gente não tem área criminal. Então, para a área criminal, eu tenho um parceiro criminalista. Quando aparece algo criminal, eu chamo ele e a gente divide 50-50. Mas no início a gente pega tudo, chamando um colega especialista naquela área que domina, porque precisamos o compromisso em entregar o resultado para o cliente. Porque se você não entregar resultado, você vai queimar seu filme. Então, mais importante do que ter título é você saber como entregar o resultado para o seu cliente ficar satisfeito. Tá fazendo o que em Dubai? Eu tô trabalhando desde Dubai. Primeiro porque a advocacia digital me permite trabalhar de onde eu quiser do mundo. Segundo porque eu estou aqui a negócios do comércio exterior. Tô trabalhando em coisas sigilosas, eu não posso divulgar. Nem tudo que eu trabalho eu posso divulgar, gente, porque meus clientes não querem que eu divulgo. Então, vocês não sabem nem 50% do que acontece na minha vida profissional. Tá? A minha área é segredo de justiça, direito de família e sucessões. Muitos dos meus clientes não querem que eu divulgue nada do que eu tô fazendo, porque é segredo de justiça. E tem muita coisa que é sigilosa, então não fico divulgando tudo que eu tô fazendo, tá? Eu divulgo o que pode ser divulgado. Mas eu ensino vocês aqui tudo, sem filtros, sem reserva de conhecimento. Eu repasso todo o meu conhecimento aqui para vocês, tanto de forma gratuita quanto através dos meus cursos, tá? Eu tô aqui trabalhando e trabalhando também do Brasil, desde Dubai, online. A minha equipe, o meu time que está em Brasília, meus sócios que estão, Dr. Luiz Fernando lá no Paraná, o Bruno e o Vitor em Brasília, a equipe também de Brasília. Então eu posso trabalhar de qualquer lugar do mundo com a advocacia digital, além de eu atuar também com direito internacional, comércio exterior e tudo mais. Na época da graduação eu estagiava de manhã e à tarde, e as minhas aulas eram à noite. Eu tinha aula de segunda a sexta à noite e no sábado pela manhã eu também tinha aulas. Então a minha graduação foi bem intensa. A Monique dizendo que o perfil dela também é de escritório boutique. Advocacia extrajudicial em família e sucessões, que eu acho que é uma área que nós advogados precisamos fomentar, que é o planejamento matrimonial, né? Pré-casamento, as pessoas precisam consultar advogados para decidir regime de bens, para fazer contratos antinupciais, para fazer contrato de união estável, para fazer contrato de namoro, para fazer contratos de sugar baby, sugar daddy, sugar mom e qualquer outro contrato que a pessoa queira formalizar. E também para a parte extrajudicial para planejamentos sucessórios.
né, consultar com o advogado para emitir um parecer jurídico, para planejar a sucessão de bens da pessoa, se vai ser seguro de vida, também uma previdência privada, fazer também ali um contrato de doação, um contrato de compra e venda entre herdeiros, enfim, tem N possibilidades, fazer uma holding, que é colocar os bens, o patrimônio, tudo numa CNPJ, porque aí vai transferindo os bens só de contrato social através da empresa de sócios, é até mais fácil a transmissão de bens. Há N formas de você planejar sucessoriamente a transmissão do patrimônio, que também é advocacia extrajudicial. Você aprender a vender consultoria, vender pareceres jurídicos, vender contratos, né, pré-nupcial, pós-nupcial, de planejamento sucessório, fazer testamentos, fazer uma série de trabalhos fora do judiciário. Você pode resolver demandas fora do judiciário. Tem a advocacia colaborativa, onde os advogados vão fazer contratos e acordos entre as partes para ir no cartório homologar e não vai fazer via judicial, para evitar o judiciário. Então, há forma de advogar fora da justiça e resolver tudo de forma muito mais célere, tá bom? Tem a Emanuel, qual a opinião em relação ao divórcio impositivo? Gente, o divórcio, a pessoa quer divorciar, tá divorciado, tipo, não tem mais isso, né? Não existe mais a vontade, quando um não quer, dois não divorcia. Divorcia. A pessoa quer divorciar, ela vai lá e divorcia. Então, simples assim. Não tem mais como ninguém se manter casado. E estudava-se para graduação em qual horário? Eu estudava aos fins de semana, sábado à tarde, domingo. Se nos estágios eu tivesse brecha, eu estudava nos estágios. E na graduação eu era uma aluna muito aplicada. Eu tinha que aproveitar bastante aquele meu tempo que eu estava ali em sala de aula. Eu sentava na primeira carteira e anotava tudo que o professor falava. Então, eu era uma aluna bem aplicada, porque eu sabia que eu tinha que aproveitar 100% da aula, enquanto eu estava ali na aula, para absorver o conhecimento, porque eu não tinha muito tempo para ficar revisando fora da sala de aula. Então, eu era uma aluna dedicada, que sentava na primeira fileira e anotava tudo que o professor falava e tentava absorver o máximo de conteúdo possível. Então, essa deve ser a postura de um aluno interessado, de um aluno dedicado, absorver o máximo possível de conhecimento durante a aula, anotar tudo que o professor está falando. É por isso que no meu curso de Direito de Família e Sucessões, eu não coloquei material em PDF, porque vocês precisam anotar o que eu estou falando. Porque é anotando que você aprende. Você tem que ver e rever inúmeras vezes a mesma aula e fazer anotações. Senão você não vai fixar a matéria. Você não vai entender, aprender. Que é de fato saber. Ter aquele conhecimento para si. Entendeu? Então, gente, anotando é a melhor forma para você gravar o conteúdo. Você ensina a fazer um acordo com validade jurídica no extrajudicial? Ensino, exatamente. Tem que fazer o acordo e tem que fazer reconhecimento de firma, ir lá no cartório e reconhecer tudo direitinho, que tem validade via cartório, tá? A partir de qual período começaste os estágios? Olha, eu comecei a fazer estágio no primeiro período, mas não era na área jurídica. Foi o estágio que surgiu para estudante, eu fazia. Comecei com atendimento ao público, depois eu fui trabalhar na OAB, atendendo advogados, na parte administrativa. Então já era uma forma que eu já estava trabalhando, que eu já estava em contato com essa parte de atendimento, com parte administrativas, de mandar e-mails, de mandar fazer pedidos. Então eu acho que tudo isso faz parte da formação de um profissional. Então, eu comecei atendimento ao público na OAB, tá? Serviço administrativo, tirando xerox, servindo cafezinho, coisas assim, bem serviço subemprego, mas que eu tava pegando experiência, tava tirando uma remuneração para pagar, fazer minha despesa pessoal, né? Tinha minha grana e já estava em contato com o público, já estava aprendendo a atender as pessoas.
Tô vendo aqui uma pergunta em inglês aqui. Hi, would you mind explaining how you used to work as a lawyer in the UK? I am moving to London, but it seems so difficult to achieve a law career there. How did you overcome obstacles such as visa? Sim, eu vou responder em português. Eu acho que a Belle Petit, ela sabe. Então, é muito difícil realmente uma carreira, conseguir um espaço de trabalho em Londres, sobretudo porque você precisa de ter um currículo com alguma faculdade daí. E eles são muito mais rigorosos com a universidade do que no Brasil. Você vai precisar, o ideal, de ter algum curso em Cambridge ou Oxford, ou então fazer um mestrado ou doutorado em Cambridge ou Oxford, porque eles são muito, muito, muito exigentes e a competição é muito maior. Por exemplo, minha sócia de Londres, ela fez o mestrado dela em uma universidade de Londres, que não é uma universidade que é muito reconhecida na Inglaterra. Então, ela sofria discriminação no escritório que ela trabalhou, porque ela não tinha se graduado em Londres e ela não tinha um mestrado numa faculdade reconhecida na Inglaterra. Então, ela era tratada como inferior por causa disso. Então, por isso que é importante, para você que quer um espaço no escritório europeu, você tenha um escritório, você tenha uma faculdade que seja reconhecida na Europa. É por isso que eu fui fazer a Universidade de Lisboa, que é a número 1 de Portugal. E além disso, além dela ser a primeira no ranking de Portugal, a Universidade de Lisboa, ela também é reconhecida em toda a Europa. Porque dela tem juristas da Universidade de Lisboa que são doutrinadores europeus em direito civil, sobretudo o Cordeiro Menezes, que foi meu professor de direito civil. Ele tem o livro dele traduzido em 7 idiomas. Ele é reconhecido em toda a Europa. A Alemanha, a Itália, a França super reconhece o Menezes Cordeiro, que foi meu professor de direito civil. Então é importante você botar uma faculdade foda no seu currículo se você quer trabalhar na Europa. Uma faculdade que seja reconhecida. E em Portugal é a Universidade de Lisboa, que é aqui eu estou concluindo o meu mestrado, que eu estou escrevendo a minha dissertação. Então, procure sempre a melhor universidade do país. Procure estudar em Sorbonne, na França, onde a minha amiga Lívia estudou, que a Lívia estava até aqui agora, na live, não sei se ainda está. Se você vai para Londres, para Inglaterra, faça Cambridge ou Oxford, assim como eu fiz um curso em Cambridge. Se você vai para Espanha, procure também a melhor da Espanha. Eu não sei qual é a primeira do ranking hoje. Se você vai para Itália, faça Sapienza. Não sei se continua como a primeira. Tem que ser uma universidade reconhecida no país, senão você vai sofrer discriminação. É assim que funcionam as coisas na Europa. O mercado é 1 milhão de vezes mais competitivo do que o mercado brasileiro. Por isso que eu falo para vocês que no Brasil tem muito mais oportunidade do que na Europa. Porque no Brasil, pessoas que ainda entregam resultado conseguem um espaço. Enquanto nos países muito mais competitivos europeus, eles observam muito o título. Observam muito a universidade que a pessoa fez, que a pessoa se formou. Eles são mega exigentes com relação a isso. Então, se você não passar pelas melhores universidades do mundo, você não vai conseguir ter a mesma oportunidade que você teria no Brasil, entendeu? Então, eu logo me tratei de estudar nas melhores universidades do mundo porque eu queria uma carreira internacional. Se você com a Universidade do Brasil, eles nem conhecem essa universidade, você não é ninguém. Você não é ninguém. E isso eu ensino nos meus cursos. Isso eu explico para quem quer seguir na carreira internacional. Eu, como diz até teve uma menina que me procurou para fazer uma consultoria comigo, que ela queria pegar os pulos do gato comigo. Então, eu passo os pulos do gato nos meus cursos também. Eu dou dicas das minhas vivências. O que eu experienciei, que você não vai encontrar em livro nenhum, que você não vai encontrar na internet, que é o que eu experiencio.
É o que eu estou vivendo, é o que eu vivi e estou vivendo. Como agora eu estou vivendo essa experiência aqui em Dubai, que é exatamente para passar essa experiência para vocês. Eu já morei na Espanha, eu já morei em Portugal, eu já morei na Inglaterra, eu já morei em Malta, e é para passar essas experiências para vocês. Eu já viajei 37 países para passar essas experiências para vocês. Então tudo isso eu vou ensinar nos meus cursos e também de forma gratuita aqui para você que não pode ainda pagar pelos meus cursos. Mas os meus alunos é quem eu faço as lives, todos estão abertos a fazer lives comigo. Os meus alunos eu faço networking, eu passo trabalhos, eu faço parcerias, eu contrato para fazer os trabalhos fora que eu preciso, porque é quem aprendeu comigo. Então eu já ensinei a forma que eu sei que vai dar conta. Então eu vou fazer parceria com meus alunos, eu vou passar trabalho para os meus alunos, eu vou fazer lives aqui no Instagram com os meus alunos, vou ensinar os pulos do gato para os meus alunos, porque foi quem pagou pelo meu curso, quem pagou pelas minhas mentorias. Então são as prioridades, tá bom? A Lívia tá aqui, ó, ainda não ficou assistindo. Amiga, verdade, a Lívia mora 12 anos na França, hein? Amiga, verdade demais, o nome da sua faculdade conta muitíssimo na Europa. E o seu domínio da língua também. Se você pretende ser advogado na Europa, trabalhe muito a língua e o sotaque. E aí é o problema, você vai ter que também trabalhar a língua e o sotaque. Eles são bem exigentes com isso. Com relação à língua que ela tá falando, ela fala muito bem francês, a Lívia. Eu fui pra Inglaterra estudar inglês, né? Então, eles importam muito com acento. Então, eu lá, aprendendo inglês britânico, me deram o pulo do gato. Você precisa falar ou o inglês com acento britânico, ou então o inglês com acento dos Estados Unidos. Não aprenda o acento irlandês, o acento da Nova Zelândia, o acento da Austrália. Ou tem que ser ou o acento britânico ou o acento dos Estados Unidos para você trabalhar. Então me deram até essa dica, até o tipo de acento do país onde eu deveria estudar inglês, para vocês terem uma ideia. Porque realmente eles observam até isso. Porque lá na Inglaterra, gente, o acento, até pelo o seu modo de falar o inglês, eles sabem até de qual classe que você é. Porque a Inglaterra, ela é muito classista, né? Vem Royal Family, que é a família real. Aí vem a upper class, que é a classe alta. A medium class, que é a classe média. E aí depois da medium class, esqueci agora, não sei se é poor class. Acho que é poor class. Depois vem a working class, que é a classe trabalhadora. Então, até entre as classes tem diferença de acento com base na educação que teve, nas escolas que estudaram. Então, eles sabem de qual classe você é pelo seu acento. Olha para você ver como é a Inglaterra com esse negócio de classe. Eles sabem se você é da working class ou da upper class por conta da forma como você fala o inglês. É bizarro isso, né? Eu só descobri isso porque eu estava estudando inglês na minha escola de inglês. Eu fiz 2 aulas de inglês, eu fiz business class, business English, estudei inglês para negócios, e inglês geral. E a minha professora de business English me ensinou isso para nós na sala de aula, que tinha diferenças de acentos com base na classe, e que a Inglaterra diferenciava. Eles sabiam qual classe você era com base no seu acento, coisa que não existe no Brasil. Então, assim, é bizarro. Eles sabem até de qual classe você é, com base no seu modo de falar. Sabe, se você é da escola pública ou se você é da escola particular. E lá na Inglaterra, a escola particular é a escola boa. A educação lá boa é particular. A educação é muito cara. Então, estudar em Cambridge, em Oxford, é muito caro. É tipo 80 mil pounds por ano para você fazer um mestrado, um doutorado. É caríssimo. Não é qualquer pessoa que tem condição de pagar. Entendeu? Então, você imagina. Então, da mesma forma, a escola convencional lá, particular, também é cara. E é só quem é de uma classe medium class ou upper class que tem condição de pagar. Tem pessoas, tem famílias que investem
na educação dos filhos. Então põe todo o dinheiro para os filhos estudarem numa escola particular, para ter uma boa formação, para ter um assento melhor, para poder subir de classe. Porque a Inglaterra é muito classista com esse negócio. Ó, a Lívia agora falando aqui, ó. Francês discrimina quem não fala a língua francesa. Exatamente, a Lívia. Francês não discrimina quem não fala francês. O problema é que a língua francesa é super protegida. Até os filmes no cinema são dublados. A Espanha também faz a mesma coisa. A língua espanhola é super protegida e os filmes também são dublados lá na Espanha. Porque eu morei na Espanha, eu posso falar. A população geralmente tem um nível de inglês baixo. A Espanha também é a mesma coisa. Os espanhóis têm um nível de inglês baixo e também a Espanha protege muito o espanhol e os filmes também são dublados lá na Espanha. Great, thanks. Did you have a working visa in London? Não, eu não tenho visa, não tenho working visa em London, Belly. Eu tava lá com o inglês, ó, com visa de estudante, tá? O student visa, que eu estava lá em Londres e não estava com visto, não. Eu até tava pensando em tirar um visto de empreendedor para Inglaterra, mas aí com a nova política aboliram o visto de empreendedor, não existe mais. Depois eu cheguei a pensar em tirar um visto, como que é o nome do visto que eu queria tirar para Inglaterra? Ai, gente, dei branco agora. De profissional com qualificação alta, que é o que eu tava pensando em pegar. Um visto com profissional de qualificação alta. Mas estou em dúvida, não sei se eu vou pegar ele ainda. A minha vida tem constante movimento. Eu posso trabalhar de qualquer lugar do mundo. Então eu posso passar 6 meses por ano em Londres, todo ano. E posso passar os outros 6 meses em outro lugar. Posso ficar entre Brasil, entre Portugal. Estou aqui agora em Dubai. Então essa vida minha de nômade digital que eu estou vivendo desde 2018. Enquanto eu não tenho filhos, eu posso viver assim, né? Depois, é claro que eu vou ter que me estabelecer mais fixamente em algum lugar, mas por hora não, eu tenho visto português, e o meu visto português é visto D7, que é aquele visto para quem tem rendimentos próprios, ou quem tem empresas no Brasil que tem renda, ou quem já é aposentado. E eu tenho esse visto D7 porque eu tenho empresas no Brasil com rendimentos próprios, então, como empresária, eu tenho visto D7 em Portugal. Mas eu só preciso ficar 4 meses ao ano em Portugal. Os outros 8 meses eu não preciso ficar. Posso ficar onde eu quiser. Então, eu fico nessa vida meio que rodando o mundo, construindo network no mundo. E eu posso trabalhar dessa maneira porque eu escolhi o direito internacional e também por conta dos cursos online que eu posso dar aula de qualquer parte do mundo. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Muita gente participando da live, muito bacana. Exato, Lívia, acredito que por isso seja mais velada a correção da língua. Você advoga no exterior? Como foi o começo da advocacia no exterior? Eu comecei em 2009, advogando em direito internacional no Brasil mesmo. Então, eu me especializei em direito internacional. Eu fiz uma pós-graduação que, dentre uma das especializações, era direito processual internacional. E aí, depois eu comecei a escrever sobre o tema, escrever artigos, apareceram clientes, eu comecei a advogar em direito internacional no Brasil, com legislação internacional brasileira. Depois eu fui fazer um curso na Espanha, e aí, por último, fui fazer mestrado em Portugal, para eu ter também um título europeu, e essa construção do networking internacional, e sócios em outros países e parceiros em outros países para poder pegar causas também e atuar também em outros países em conjunto com esses profissionais que têm qualificações em cada um país, como tem a Lívia, que é na França, que ela é advogada francesa, que ela fez o exame de ordem da França, tem a Júlia em Portugal, tem o Fernando na Suíça, e também o Andréas na Suíça.
E por aí vai, pessoas em cada país que estudou, fez mestrado naquele país, que tirou o exame de ordem naquele país e que está qualificado para atuação naquele país. Eu estou qualificada como advogada brasileira, no Brasil como advogada portuguesa também, mas eu ainda assim prefiro deixar na mão do meu sócio, porque eu não quero mais atuar sozinha, eu tenho sócios em todos os lugares, porque a gente tem que delegar, eu não dou conta de fazer tudo sozinha, eu fui sozinha durante muitos anos, e eu sei o quanto difícil é ser sozinho, e graças a Deus apareceram sócios na minha vida, demoraram a aparecer, mas apareceram, pessoas da minha confiança e pessoas competentes, que temos objetivos em comum, que temos alinhamentos de valores, porque isso é muito importante. E encontrar sócio é tão importante quanto encontrar marido ou esposa, né? Tem que dar certo, realmente. Não simplesmente para dividir contas. Tem que alinhar valores, tem que alinhar objetivos. Você acha que vale mais a pena ter sócio em outro país ou parceria? Depende. Pode ser os dois. Você pode ter sócio, pode ter parceiro. Eu tenho as duas coisas. Então, isso aí vai depender da sua negociação com a pessoa. Também estou concluindo o mestrado na FDU, Lisboa, em Direito Comercial. Que tempo, Rodrigo Pimentel. Nossa Senhora, que tempo, que trem difícil. Não vou falar palavrão aqui não, porque, nossa Senhora. Só nós que vivemos a FDU sabemos o que é fazer um mestrado nessa universidade. É punk. E vou te contar um negócio, advogar, como eu estava advogando, administrando uma escritório à distância e fazendo esse mestrado aí com esses professores exigentes, eu achei que eu ia dar um surto psicótico. Não foi fácil, foi vida difícil. Gente, eu vou deixar a live salva então aqui, para que vocês possam rever. Eu já vou concluindo a nossa live de hoje, porque a ideia é que ela não fosse longa. Muito obrigada, fiquei muito feliz aqui com a audiência. Toda quarta-feira eu estarei aqui às 7h07 da manhã. Cada quarta vai ser um tema diferente. E lembrando que, além de eu contar com vocês aqui todas as quarta-feiras, para a gente falar sobre direito de família e sucessões, também serão liberadas aulas que eu estou ensinando, alguns módulos, tá? E a primeira aula que vai sair vai ser de inventário extrajudicial, que tá saindo hoje. Vocês vão ver aí o acesso, vou divulgar aqui no meu Instagram para vocês entrarem lá e assistirem a aula que vai ser disponibilizada. Quarta que vem tem outra live de um outro tema e também já vou fazer uma segunda aula que vai ser disponibilizada sobre pensão alimentícia, tá? Ensinando vocês como cobrar a pensão alimentícia. Beijo a todos, obrigada Lívia, querida, minha advogada francesa, minha amiga, minha parceira. Espero você aqui quarta que vem. Obrigada, gente. Beijo desde Dubai e até a próxima. Vou compartilhando o que eu posso compartilhar de Dubai. Eu vou compartilhar. Vou morar um tempo aqui em Dubai agora, tá? E uma cultura diferente e muitos negócios por aqui, importação e exportação. Tenho clientes que exportam para Dubai e também agora com muitos empresários estrangeiros aqui querendo exportar coisas para o Brasil e importar do Brasil também. Muita comida brasileira, a gente exporta muita comida e muita carne para o mundo, né? Beijo, gente, muito obrigada e até a próxima quarta. E acompanhe as nossas aulas aqui que eu vou disponibilizar meu conteúdo. Deixe sempre seus comentários aqui, tira um print que eu vou stalkear todo mundo que apareceu aqui hoje. Vou repostar também aqui no meu Insta, tá? Sejam muito bem-vindos sempre. Um grande beijo, tchau, até mais.